Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre influências genéticas em doenças reemergentes. Alguma vez você já se deparou com comentários de doenças que você nunca tinha ouvido falar? Como que essas doenças surgem? Você já parou para pensar? Como será que surge essa doença? Será que a gente consegue estudar o surgimento e o curso dessa doença? Sim, né? Nós temos esse exemplo, né? Nesse momento que estamos vivendo. Então, vamos lá. O que são doenças emergentes? São aquelas doenças que surgem. Então, a gente nunca tinha ouvido falar e ela surgiu, ela emergiu, né? Então, surgimento e identificação de um novo problema de saúde. Impacta o ser humano, né? Devido à gravidade, casos de mortalidade e também de deixar sequelas. Um exemplo, vírus Ebola, AIDS, são exemplos de doenças emergentes. Agora, doenças reemergentes. O que são doenças reemergentes? São aquelas que existiam e houve um declínio, ou então erradicou, quer dizer que não tem mais casos dessa doença naquele local. Mas, por algum motivo, ela reemerge, ela volta a ter casos. Então, após um declínio, há surgimento de novos casos. Por que isso pode acontecer? No Brasil, nós temos o caso, por exemplo, da dengue, da cólera, a leishmaniose, o sarampo. São doenças que elas estavam controladas, não se ouvia mais falar em pessoas com essa doença, mas por algum motivo, falha de cobertura vacinal ou descuido mesmo, essa doença voltou a chamar atenção, voltou a ter casos dessa doença, né? Então, muda, por que isso acontece? Ou muda o comportamento desse agente causador dessa doença, ou da própria população, né, que acaba mudando o comportamento. Não existe mais, então não preciso me cuidar, mas, né, ou vacinar, então ela pode reemergir. Quais fatores que contribuíram para a emergência de doenças infecciosas? Será que existe algum fator, alguma contribuição para que essa doença surja, né? Mudanças climáticas, desenvolvimento econômico, demografia, comportamento humano, comércio, viagens internacionais, tudo isso favorece para o surgimento de novas doenças, né? Então, por exemplo, existia um local e existia florestas, né? Vida ali naquele local e é retirado para ter produção agrícola, para pessoas morarem, né? E acaba entrando em contato com esses agentes que estavam limitados ao local. Viagem internacional, né? Você consegue sair 24 horas lá do outro lado do mundo. Então, acaba que há cruzamento nessas informações genéticas e pode favorecer o surgimento de novas doenças. É possível erradicar? Sim. É possível não ter mais casos? Sim, é possível, com o controle do índice daquelas doenças, né? Do agente etiológico. Deve ser evitada, então, a reintrodução ao novo ambiente para que elas ressurjam. Mas nós temos o exemplo da varíola, é uma doença que foi erradicada. Será que tem disposição genética para o Covid? Então, nós vivemos uma pandemia e muitos pesquisadores de diversas partes do mundo estudaram os casos graves da doença. Eles pegaram tantas pessoas que tinham comorbidades, como diabetes, obesidade, quanto pessoas que não tinham comorbidades, mas que tiveram casos graves da doença. E eles fizeram estudo genético disso. Então, lá na Rússia, o que eles viram? Que existe relação do quadro grave com uma predisposição genética associada ao baixo índice de identificação daquele vírus. Nosso corpo tem o sistema imunológico. Ele consegue identificar um novo agente. E essas pessoas que tiveram casos graves, eles não tinham como identificar rapidamente esse vírus. Então, ele acabou dando casos graves da doença. Também, né, outra pesquisa analisou pessoas que não tinham as comorbidades, identificaram lá genes no cromossomo 3. Esses genes proporcionavam que essas pessoas tivessem casos graves da doença, né? Outras pesquisas que foram feitas lá por alemães e suecos demonstrou que os genes do cromossomo número 12, eles tinham uma melhor resposta imunitária. Quem tinha aquele cromossomo lá, específico no gene lá no cromossomo 12, tinha uma resposta imunitária bem mais rápida, então não chegaram a ter casos graves do Covid. Então, a Universidades Paranaenses, né, nós temos aqui da UEL, o mapeamento dessas variações genéticas influencia sim lá na forma como o corpo vai reagir às doenças.
Então, as vacinas, a Anvisa fez comunicado falando das vacinas, da segurança das vacinas, né? Não são produtos de terapia gênica, são produtos seguros, né? Passam por critérios rígidos de segurança e eficácia. Nesse vídeo nós falamos então sobre a genética e doenças reemergentes. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.